Um. Olá, todo mundo. Hoje é dia 19 de setembro, nós estamos na live 2. A live 2, de 4 apresentações, 4 eventos, tem o objetivo de dar continuidade a o que o livro novo, o que a segunda edição do livro vai apresentar, o que ela deve trazer de mesmo e de novidade. De hoje, nós temos e lembrar que a versão 1 nasceu em 2021, eu acho, 2020. E agora a versão, segunda edição, está saindo em 2024, com alguns ajustes de nomenclatura e vai ter um foco mais intenso em controle. A unidade 3 e 4 são os temas de hoje, porque existe um impacto daquelas restrições que a gente falou, daqueles atrapalhadores que a gente falou, existe um impacto no agendamento. Por outro lado, temos que ter um antídoto para esses atrapalhadores. E a gente precisa, então, modelar os antídotos, modelar a forma em que nós representamos a restrição, para que seja fácil administrar as restrições. Vocês vão entender isso melhor quando eu fizer alguns exemplos, porque é muito mais fácil entender quando a coisa se mexe do que quando a coisa é estática. E aí tem uma chamada estática e dinâmica. O CPM propôs, lá na primeira live, uma metodologia e que funciona perfeitamente. Mas ela tem umas derivadas. Uma delas é o linha de base. A linha de base. Todo mundo fala em linha de base, o cronograma tem uma linha de base, o fluxo de grana tem uma linha de referência de base. E a linha de base, ela funciona muito bem. Ela é uma diretriz que precisa ser seguida. Então, não tem nada de errado na linha de base, se você seguir a metodologia original. E você programa a produção, desenvolve uma linha de montagem, uma linha de sequenciamento, que você bota os recursos, sempre com o foco de fazer o mais cedo possível. Então, o agendamento, olha a palavra maiúscula, o agendamento vai sair. E aí, consequentemente, a provocação dessa segunda live foi linha de base. Ela é válida? É uma pergunta bastante polêmica, né? Para gerar bastante discussão. Será que vale a pena discutir sobre isso? Ou vale a pena trabalhar para resolver essas coisas? Vamos deixar as perguntas, o Ricardo, mais para o final, senão eu não consigo passar o recado e aí a gente estende o horário. Mas anota aí no papel. E a linha de base, então, ela é construída para ser perseguida. Depois de apresentar o resultado de hoje, eu vou querer saber de vocês se vocês ainda concordam em ter uma linha de base para ser perseguida em certos projetos, em certos tipos de empreendimento. Retirado do material, restritores da ação. Nós já falamos sobre isso. É aquilo que atrapalha a coisa funcionar. Depois nós vamos ter que ter os modeladores. Então, são 5 restritores. Vou repetir. Desejo do Márcio é um restritor. O Márcio não tem que desejar nada, o Márcio tem que fazer as coisas o mais rápido possível, dentro da possibilidade construtiva. Mas eu tenho um desejo. Bom, se é um desejo, pode ser que atrapalhe, restritor, atrapalhador. Paralisações nós já falamos, e ela está ligada a não deixar o equipamento funcionar, não deixar o homem trabalhar. E aí, não é um desejo, mas é uma paralisação, é uma restrição que as pessoas não entendem
como restrição o calendário, por exemplo. Calendário não é calendário, calendário é uma restrição. Recursos é outro restritor, porque a falta de recursos não deixa a coisa fluir. Então, é um atrapalhador. A falta do recurso, a baixa produtividade. Construtibilidade é outro restritor de ação. Construtibilidade é a sequência construtiva que eu estou impondo por uma técnica de engenharia, por uma técnica de processo, mas eu estou impondo. Será que só tem essa técnica? Se só tiver essa técnica, aí não é um restritor. Aí a sequência natural de produção. E tem os espaços, que é outro restritor também. Ricardo, tira o som. Não, eu quero falar rapidamente. Não dá. Agora não dá, só no final. Deixa. Então, os espaços, eles também são restritores, porque a falta deles não deixa o trabalho fluir. Aí você vai dizer, mas nós não temos espaço infinito. Nada é infinito. Mas quando você tem restrição, voltamos à palavra restritores. Então nós temos aí 5 restritores que não vão deixar, como você falou na primeira live, não vão deixar você fazer tudo junto. Se nós tivéssemos um trabalho de 20 correções, de 20 concertos para fazer, é só fazer os 20 concertos ao mesmo tempo, o mais cedo possível, porque um concerto, eu estou dizendo que não depende do outro. Mas quando a gente faz por desejo, um depois do outro, ou quando a gente faz por falta de recursos, um depois do outro, é um conjunto de restritoras que nós estamos incluindo no nosso trabalho. E uma coisa interessante, desejos, paralisações, recursos, processos construtivos ou logísticas e espaço tem nome. Aquele que traz para o planejamento um desejo, o planejador precisa anotar qual é o desejo, modelar esse desejo e precisa também dar o nome do responsável que gerou essa restrição. Lembrando que fazer o mais cedo possível é o objetivo. É o método original. Quando você começa a colocar restritores, é muito importante que o planejador coloque as restrições com os seus devidos proprietários. Porque você vai ver que quando o prazo ficar muito longo, quando o custo ficar muito alto, quando a ociosidade imperar, alguém é responsável. Daí, na mesma telinha, tem aí os elementos de agendamento, que vão, de uma certa forma, trabalhar casadinho. Os desejos, você usa prioridade para garantir o cumprimento dos desejos. A chamada prioridade do que fazer primeiro, de repente. Descontinuidade são os elementos que vão modelar a paralisação. Descontinuidade é não quero que trabalhe de noite. Então haverá paralisação da força de trabalho à noite. Então esses nomes, eles estão meio que casadinhos. Disponibilidades e chaves de processo vão ser elementos de modelo que vão ajudar a modelar, a colocar dentro do seu planejamento a construtibilidade, os limites e os limites de espaço. Dá uma olhada aqui. São 5 restritores e o nome SSD são os 4 dispositivos que vão ajudar a colocar esses restritores no seu planejamento. E por que são dispositivos? Porque o dispositivo você liga ou desliga. Quando você coloca um sequenciamento com a sua mão,
primeiro farei esse, depois farei aquele, é meu desejo. E está certo. E o cronograma é construído. E a linha de base aparece. Mas, se eu por acaso mudar de ideia e querer mudar a minha prioridade, eu vou ter que quebrar todas as sequências que eu construí e reconectar nova sequência. Isso dá trabalho, isso toma tempo, isso traz erro para o planejador e para a equipe. Quando a gente fala num cronograma de 2.000 atividades, que se conecta de várias maneiras por dependências de desejos. Você pode quebrar as dependências e esquecer de quebrar uma, ou religar dependências e esquecer de religar de outra maneira. Com o uso desses SSDs, você não atua de forma restritiva, você modela a restrição e a qualquer momento, mudando o dispositivo, tudo se reajusta às novas restrições. Então, dá uma olhada aqui, que o ponto de fluidez do projeto está para o planejamento líquido, assim como o ponto de fluidez da física está para a hidráulica. Quanto mais fluido for o líquido, mais fácil é você empurrar ele pelas tubulações. Quanto menos fluido, mais viscoso, mais empedrado, mais sujo, mais difícil é de empurrar. Então, quando você tem um planejamento todo ligado por sequenciamento forçado, empurrar ele para novas direções e para novos interesses é difícil, porque você tem que quebrar todas as amarras da rigidez e religar para ele caber dentro do sistema que você imagina. Então, mais uma vez, analogias, um copo que você deixa a água cair dentro, a água cai. Mas se por acaso você tiver no meio do caminho elementos atrapalhadores, restritores, pode ser uma areia fina, que atrapalha muito o líquido fluir. E pode ser um monte de pedrinha, que atrapalha menos fluir. Por outro lado, quando você tem pedrinhas, o que sobra de buraco não está normal. Quando tem uma areia grossa, os buracos são menores. Quando tem areia fina, você quase que não tem espaço para a água passar. Então, o sentido de fluidez, a metáfora, é para deixar claro que se nós podemos desentupir os canos, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Agora vem a apresentação disso de forma dinâmica, porque falar é muito conceitual, muito bacana, mas dá uma olhada nessa figura aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. É difícil ver isso na minha máquina, mas vocês estão vendo o MS Project na minha máquina. Do lado esquerdo, nós temos o planejamento do que era e mais alguma coisa. Do lado direito, nós temos o planejamento do que era. Esse foi o primeiro uso do... Aliás, os arquivos são os originais. Esse foi o primeiro uso da ideia de liquidez, de fluidez, de além do dinamismo. Nós temos aqui 4 construções, 4 galpões exatamente iguais, com todo o seu sistema de esgoto, sistema hidráulico, com o seu sistema de gás, com o seu sistema, cadê? Elétrico aqui, elétrico. E tudo isso tem atividades para serem desenvolvidas, para que os galpões sejam construídos. Deixa eu ver se eu encontro aqui layout.
Está vendo as setinhas? As setinhas existem porque é importante primeiro fazer isso para depois fazer aquilo. Então, não importa se é hidráulica, elétrica ou esgoto, primeiro eu tenho uma coisa, isso é construção física. Ainda na época não era tão rico o entendimento da liquidez e a ferramenta não permitia. Mas eu vou tirar isso aqui para deixar claro que tem muitas atividades que, por natureza, já possuem uma ligação construtiva. Está aqui. E quando você olha para os 4 galpões, 4 barracões, você vê que um tem um tamanho, o outro tem outro tamanho, o outro é um pouco maior e o outro é um pouco maior. Na época, eles tinham a mesma quantidade de horas construtivas porque eles eram iguais. Mas, quando nós montamos o planejamento, todos entenderam que o segundo é mais rápido que o primeiro, o terceiro é mais rápido que o segundo, dentro de um limite de aprendizado de trabalho. Então, por que se a carga horária é menor, por que o tempo de execução é maior? Porque nós tínhamos recursos limitados para fazer o trabalho. E nós temos que, quando um recurso trabalha no B11, ele pode não conseguir também simultaneamente no B12. Então, de maneira rápida de entendimento, embora tenhamos uma curva de aprendizado dos galpões modelados antes de começar, nós percebemos que a otimização dos recursos, para eles não pararem de trabalhar, fazia com que os galpões mais para frente levavam mais tempo de produção, porque os recursos começavam a se deslocar em função do primeiro ou do galpão anterior. O barracão, então, é construído e esse resultado aqui gerou 1, 2, 3, 4 meses de vida de obra. De novo, zoom. Acho que já está no tamanho certo, né? 4 meses de vida de obra. Isso aqui tinha que ficar um pouquinho maior. Assim, 4 meses. Quando foi apresentado isso, com essa aprendizado e com essa distribuição de recursos, aquele que contratou ficou muito feliz, porque não havia ociosidade nas equipes. E a força de trabalho que ele pagava dava conta de tudo. Mas ele percebeu que o contrato que ele assinou de 4 galpões em 6 meses podia ser ampliado. Se ele pediu, coloca mais um galpão. Nós colocamos mais um galpão. Coloca mais outro galpão. Nós colocamos mais outro galpão, que eles são iguais. E por conta da modelagem, e lembrando que a gente tem uma curva de aprendizado que chega a um ponto que para de aprender, o prazo de construção dos galpões continuava aumentando em relação ao anterior. Mas ele percebeu que um contrato de 4 galpões, com uma força de trabalho de 6 meses, com uma ociosidade muito baixa, quando acrescido de mais 2 galpões, ele produzia em 6 meses, com todos as equipes trabalhando sem folga, na verdade, sem ociosidade, sem desperdício, ele conseguia, com a mesma folha de pagamento, fazer, na teoria, 6, ao invés de contratualmente 4. Então, a curva de aprendizado, metodologia CPM, tudo isso que sempre se fez,
por conta da modelagem da sequência de trabalho, permitiu que todo o conjunto de mão de obra e equipamento se distribuísse, coubesse dentro do continente sem sobrecarga, sem ociosidade. Aliás, as ociosidades iam sumindo à medida em que havia mais espaço de acomodação. Ou seja, o continente, que é o escopo do trabalho, aumentou, mas a força de trabalho se acomodou, que nem o líquido se acomoda num continente. Aqui você tinha um conjunto de equipamentos e mão de obra que se adequou, mas que também causou buracos de ociosidade. Lembrando, a folha de pagamento é todo mundo 6 meses. Por conta dessa modelagem, todo mundo 6 meses com uma taxa de ociosidade de 15%, 20%. Enquanto aqui, todo mundo folha de pagamento 6 meses com uma taxa de ociosidade de 0,0003. Mas, de novo, se ele ganha por galpão 1.000, 4.000, a folha de pagamento 1.000, lucro 4.000 menos 1.000, 3.000. Aqui, 1.000, 6.000. 6.000 menos a folha de pagamento 1.000, 5.000. Ele está com a mesma equipe, com os mesmos equipamentos, mas ele não sabia que podia fazer mais 2 sem gastar nada a mais, mas ganhar 1.000. Bom, o contrato com a prefeitura dele era de 4 galpões. Então ele tem que construir quanto? 4 galpões. Mas ele levou isso aqui para a prefeitura do Rio de Janeiro e disse: aí, se você me der mais 2 galpões para fazer, prefeitura, eu faço e não vou passar dos 6 meses contratuais. E a prefeitura falou: mas a gente não pode te dar 2 galpões por 1.000, porque tem as leis e tem os regulamentos. Tudo bem, eu faço esses 2 galpões aqui com 20% de desconto. Assim é impossível quem não querer. Então, a prefeitura aditivou e deu 2 galpões com um grande desconto. Lembrando que ele ia pagar 1.000 aqui de folha de pagamento e ele ia pagar 1.000 aqui de folha de pagamento. Só que ele está ganhando mais um dinheiro aqui, com desconto, mas está ganhando mais dinheiro. Então, a primeira aplicação disso foi em 2007, quando na cidade do Samba, a empreiteira A ganhou 4 e a empreiteira B ganhou 4. Só que ele fez os 4 e mais 2, ganhando um dinheiro. E mostrou para a prefeitura que ele é melhor do que o outro. Porque o outro fez direito. O outro fez 4 dentro de 6 meses, conforme o contrato. Só que ele investiu em planejamento, ele investiu em modelagem e ele comprou a ideia de fazer esse modelo aqui sem as amarras do eu quero esse, depois eu quero esse, depois eu quero esse, depois eu quero esse. Coisa que o outro empreiteiro fez. Não tem nada de errado. O que está errado é você usar o CPM, que é um método do mais cedo possível, com restrições, desejos, descontinuidades, paralisações, à toa. Lembrando, isso aqui que a gente fez é modelar eliminando restrições que não são obrigatórias, dando uma flexibilidade, dando um dinamismo.
para que você possa fazer mais com o mesmo. Não falei com menos. Mais com o mesmo. Se você pegar o gráfico de HH desses 4 galpões, você vai ver uma curva do tipo tartaruga, onde no começo tem uma rampa, um talo e depois tem uma desmobilização. Aqui, a curva tartaruga é quase que um platô, todo mundo trabalhando a mobilização em uma semana e fica no talo até o último dia. Ou seja, por conta da técnica, a ociosidade foi reduzida, otimização de equipamentos e logística foi promovida. Teve outros desdobramentos também. Mas então ele está falando o quê? Será que tem alguma técnica que fala sobre redução de desperdício? Será que tem alguma metodologia conhecida que fala de otimização de produção? Não usamos esses nomes aqui. O que a gente fez foi não criar problemas. Só o fato de não criar problemas e permitir que a ferramenta Project consiga fazer o agendamento respeitando o mínimo de restrições possíveis, já resolveu o caso do nosso amigo da empreiteira WRO. A outra empreiteira fez muito bem, ganhou parabéns, teve outros dobramentos, depois eu comento, mas não ganhou. São 11 galpões. Aqui tem 4 e 6, 10. Ficou faltando um galpão. Quem vai ganhar um galpão? Essa empreiteira que fez 4 ou essa empreiteira que fez 6? Ambas no mesmo tempo. A prefeitura deu um outro galpão para essa empreiteira que fez 6. É claro que o outro galpão não foi vendido por 1.000. Teve que ser vendido por um desconto de 20%. Mas você conseguiu ver aqui, na dinâmica, eu não vou fazer no Project, eu escrevo um tempão. A dinâmica permite que você faça aquele monte de força caber dentro do novo escopo, do novo continente. Aquele líquido de energia caber dentro de um continente cuja forma é diferente do original. Mas como ele está solto, as atividades se ajustam e caem sem deixar buracos. Dá uma olhada nesse último exemplo aqui, para a gente poder partir para conversar. Esse exemplo aqui é um conjunto de problemas encontrados na mecânica, na civil e na elétrica. Só que esses problemas encontrados, eles podem ser corrigidos. Vamos dar uma olhada aqui? Problemas de mecânica, tem um monte. Eu posso fazer todo mundo junto. Eles são em lugares diferentes, são equipamentos diferentes. Eu posso fazer todo mundo junto. Quanto tempo leva? 152 horas. 80 horas de planejamento, 72 horas de trabalho. Cara, eu consigo fazer todos os serviços de concertos em 72 horas. Me dá 3.000 pedreiros, 4.000 eletricistas, me dá 5 milhões e 15.000 capacetes. Então é possível fazer isso tudo em 72 horas. Só que esse pessoal aí, esses problemas aqui, eles são localizados geograficamente. Então temos problemas no norte, temos problemas no sul, temos problemas de civil no norte, problemas de civil no sul. Vai que eu não quero que você trabalhe em tudo. Olha só o meu desejo. Eu desejo que você não trabalhe em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Senão, você trabalha e eu paro. Porque vai estar trabalhando tanta gente aqui dentro
que nenhum funcionário meu vai poder produzir nada. Vou fechar minha fábrica 72 horas, para que você faça tudo. Então, vamos começar. Eu tenho desejo de fazer primeiro isso, depois aquilo. Se eu fizer primeiro isso e depois aquilo, eu vou ter que ligar. Esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse. Eu estou ligando tudo com a minha mão. E ao fazer isso, eu poderia ter alguma coisa assim, ó. Um exemplo. Não, vou fazer de novo. Já que eu quero prioridade, eu faço assim e eu tenho tudo, primeiro esse, depois esse, depois esse. E olha, o norte, eu faço junto esse, junto. Ligando com as setinhas, eu teria o sequenciamento que eu preciso. Aí alguém diz, não é mais importante para mim esses aqui. Importante para mim são os outros. Então, eu perco um fim de semana desligando tudo que eu liguei. Eu perco um fim de semana desligando tudo que eu liguei, religando tudo de novo, porque essa galera aqui não é mais primeiro. É essa galera aqui primeiro. O que eu fiz foi usar um dispositivo de agendamento e pedindo para o computador refazer o agendamento. Eu não estou refazendo o sequenciamento. Eu estou refazendo o agendamento. Em vez de dizer que eu desejo esses aqui primeiro, estou dizendo que eu desejo esses aqui primeiro, depois esses aqui. E no finzinho da mecânica, eu quero esses aqui. Vamos ver se vai dar certo? Tomara que dê certo. Vou mandar ordenar para ficar bonitinho. Aqui. Primeiro, esses aqui. E depois esses. Cadê eles que eu perdi? Eu não tinha feito aqui 50? Civil, era mecânica. Cadê mecânica daqui? Está aqui mecânica, aqui, ó. Ele mudou de lugar. Aqui. Todo mundo que eu disse que não é mais prioritário veio para o final. Levou alguns segundos para eu quebrar todas as minhas ligações lógicas e religar todas as ligações lógicas para eu ter o que eu quero. Primeiro esses, depois esses e depois esses. Lembrando que só estou falando de desejo, de vontade, que levaria a uma ligação lógica rígida. Aí cadê a fluidez? Cadê o dinamismo para esse cronograma assumir nova condição? Vamos voltar ao original. A prioridade agora é esse aqui e os outros não. Isso então aconteceu, de fato, quando a gente fez um trabalho onde tinham muitos acertos para fazer em 21 prédios. Imagina você programar isso aqui para a semana que vem e esse aqui para outra semana e chegar na semana, não é mais prioritário, a gente não pode mais fazer isso aqui, ó. Não podemos mais fazer esse na semana que vem. Vamos ter que fazer esse aqui na semana que vem. Então, você teria que quebrar tudo que é ligação, rezando para não atrapalhar os outros, né? Para você ter um novo plano para a semana que vem. Aí você tem aquela história de fazer planejamento de curto prazo. O que não fez? Se você não fez esse aqui nessa semana, se você não fez esse trabalho nessa semana,
O computador vai reprogramar ele dentro da prioridade dele e dos outros. A vez dele já passou. Mas se ele tiver com uma prioridade adequada, ele continuará sendo elencado primeiro. Então, desejo é um problema. E o desejo a gente consegue com a priorização. Mas se eu não tenho nenhum problema, quer ver? Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho falta de recurso. Não tenho falta de recurso. Recurso era um outro atrapalhador. Eu não tenho falta de recurso. Vou fazer tudo juntinho. Mas e minha prioridade? Gente, você pode ter a prioridade que quiser. Eu vou fazer tudo juntinho. Mas se eu não tenho equipamento elétrico, vamos ver aqui. Eu não tenho equipamento elétrico, nem equipamento mecânico sobrando. Eu tenho 2 desse, 3 desse. Não vai ser possível fazer mais que 2 atividades simultâneas. Aqui, eu tenho 2 desse, 3. Eu consigo fazer, não ao mesmo tempo, porque eu estou usando equipamento. Tem alguma ligação lógica aqui? Não. Mas quem vai ser primeiro? Aquele que eu priorizei. Então, a prioridade que bate no desejo e a quantidade de recursos que bate no limite de recursos me faz ter um agendamento programado que respeita simultaneamente a ordem do Márcio, quero primeiro esse, e atende simultaneamente a pobreza do Mariano, que não tem mais de 2 equipamentos. Vamos dar uma olhada aqui, equipamentos. Equipamentos aqui, vamos ver. Equipamentos. Eu tenho 3 equipamentos elétricos e 2 mecânicos. E eu emprestei um equipamento elétrico. Isso é um restritor. Me dá um nome. Murilo. Murilo emprestou um equipamento elétrico. Não é mais 3, é 2. Dá uma olhada aqui quanto tempo levava para fazer o projeto. 312. Graças à nova restrição do Murilo e obedecendo os desejos de trabalho do Márcio, R$ 408. Vou botar em ordem de execução aqui, ó. Todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto, mas aqui na elétrica não é todo mundo, é 2, 2, 2, 2, 2, 2, porque Murilo emprestou 1. Cadê a mecânica? A mecânica não tem problema, eu acho. Mecânica não teve problema. Se eu só tivesse 1 de mecânica, mecânica é recurso. Vamos pegar aqui mecânica. Tinha 2 máquinas mecânicas, né? Vou botar um, emprestou. Murilo emprestou mais uma coisa para os outros. Aí eu peço, bom, atendendo a prioridade do Márcio, desejo dele de priorizar algum local, eu vou pedir para ele estudar qual é a melhor. Eu não disse qual é a opção. É a melhor opção com esse novo empréstimo do Murilo. Olha, não deu problema nenhum na mecânica aqui. Pode ser que todo mundo só use um equipamento. Agora, se eu colocar todos os limites que eu tenho de recursos, se eu colocar todos os limites e voltar com os empréstimos do Murilo, né? Vamos lá, aqui era 3 e aqui era 2. Vamos lá. Eu vou pedir para ordenar, para ficar arrumadinho, ficar didático aqui. 4 juntos, 1, 2 juntos, 1, 1, 1,
2 juntos e um lá sozinho. Lá sozinho porque o doutor Márcio disse que não é importante. E se o doutor Márcio disser que isso, mudando a semana, não, isso virou muito importante. Esse plano de futuro, semana que vem não tinha isso. Mas como ele mudou de ideia, dá uma olhada nisso aqui. Vou pintar até de uma cor diferente aqui. Vou botar rosinha. Pronto. Dá uma olhada para onde essa atividade última vai acontecer. Ordenando. Pronto. Aqui. Semana que vem ela vai ser escalada. Alguém virou rabeira. Mas eu não quebrei nenhuma ligação lógica que mandava para ela para o outro dia com lag. Ele simplesmente atualizou. Então, de novo, desejos eu usei prioridade. Falta de gente definiu a posição em que a coisa vai acontecer pela falta de gente. Já quem está falando em falta de gente, dá uma olhada nisso aqui. Botão direito na construção, vamos dar uma olhada nas criaturas. Equipamento elétrico, equipamento mecânico, equipe direta, especialista. Eu vou pedir para mostrar um gráfico para que a gente possa ver o quanto eles estão trabalhando e o quanto eles estão sobrecarregados. Olha só, eu tenho azul, eu não estou enxergando, eu vou aumentar mais isso aqui. Aqui, eu tenho 4, verde eu tenho no máximo 3, porque eu só tenho 3 equipamentos elétricos. O mecânico é o azul escuro. Eu nem estou encontrando aqui. Tem o azul mais claro, que é a equipe direta. Tem 4 equipes diretas. Se tem 4 equipes diretas, só vão acontecer 4 atividades simultâneas no projeto todo. Se eu pegar e colocar, em vez de 4 equipes diretas, eu colocar 6 equipes diretas, quem me deu 4 foi o Misael. Então, o restritor é o Misael. É por isso que nós estamos com 568 horas. Mas se eu colocar aqui, 568 horas e um custo indireto de 14 mil. Custo indireto. Mas como o Misael liberou mais 2 equipes, deixa eu ver se melhora isso. Aqui, 6. 456 horas e 11 mil de custo indireto. Está vendo, doutor Misael? Tem nome, a restrição tem nome. O senhor, que tinha 4, agora deu 6. Eu consigo fazer mais rápido e com menos custo. Porque o custo direto é custo direto. Mas esse custo indireto amarelo aqui, ele vai ser tão maior quanto você demorar. Resumindo, desejos eu modelo com prioridade. Falta de gente eu modelo com limite de recurso. Falta de material eu limito com quantidade de material. Falta de espaço eu limito com o espaço disponível. Então, você tem modelos e modeladores que vão permitir você trabalhar. Lembra que eu tenho 5 frentes de serviço aqui? Mais uma, 6? Está vendo aqui? Todo mundo está enxergando aqui? 5 mais 1, 6. Doutor Márcio diz, eu não quero mais de 5 equipes simultâneas em lugar nenhum aqui dentro, porque isso me traz risco de alguma coisa. Tá bom, então eu venho aqui,
Cadê? Vou criar um recurso chamado autorização do doutor Márcio. E ele diz que só vai dar 5. Ele só autoriza 5. Então tá bom, 5. Ninguém aqui trabalha sem autorização. Então tá legal. Eu vou incluir para todo mundo a autorização do doutor Márcio. Entendeu? Que eu disse que a restrição tem nome e telefone. Dá uma olhada aqui. Anota no papel. 456 horas e tem 11.200 de custo. O doutor Márcio só deu 5 autorizações. Vamos ver como é que vai ficar. Só tem 5 atividades simultâneas. 1, 2, 3, 4, 5. Que não é possível trabalhar sem autorização. Não tem uma ligação lógica aqui para programar isso. Ele respeita simultaneamente número de equipes, está sobrando equipe. Número de equipamentos elétricos, está sobrando equipamento elétrico. Número de autorizações e prioridade de ação. Só que passou de 456 para 480. E saiu de 11.200 para 12.000. Acabou o assunto. Eu fiz o meu trabalho. Passou a primeira semana. Fizemos. Passou a segunda semana. Fizemos. E na terceira semana alguém viu isso. Viu o quê? Que ficou mais caro e mais demorado. E aí vão falar com o doutor Márcio. Tem nome e telefone. Doutor Márcio rapidinho muda de ideia e dá 99 autorizações. Ele libera 99 OS. Só que agora, é metade, já passou 2 semanas, né? Vamos ver para onde é que vai isso. 456, pronto, 456 e o custo caiu para 11.280. Pronto. Não adiantou nada ele dar 99 autorizações, mas pelo menos a restrição do doutor Márcio não é aquela areia que está entupindo o cano. Vamos agora perguntar para o Misael. Misael, é só 6 turmas mesmo? São só 6 turmas mesmo? Então, repetindo, a cada atrapalhador nós temos um modelador que vai permitir você não ter ligação nenhuma, a não ser que todos dependem do começo e todos desaguam no fim. Como é que eu posso fazer isso pelo CPM? Assim, custo indireto, R$2.000. Tempo de produção, 72 horas. Olha aqui como é que está vermelho isso aqui, olha. Verde é o que eu tenho, vermelho é o que eu não tenho. Azul é o que eu tenho, vermelho é o que eu não tenho. Me dá 36 equipamentos, 26 equipes e tudo se resolve. Entendeu? Então, fechando pelo dinamismo, a gente está falando em... E já passar para vocês, a gente está falando em sequenciamento forçado, é quando você faz as setinhas, primeiro eu, depois você. Já comentei, mas um amigo meu falou que ele ficava orgulhoso de quando a Transpetro mudava a programação da semana que vem, todo mundo ia para casa e virava à noite no escritório fazendo reconexões de sequenciamento forçado. Enquanto a gente, na TV Globo, só tinha que perguntar qual é a nova restrição que o senhor quer, o que o senhor abre mão, qual é a nova diretriz, e a gente só mudava e apertava um botão que para a semana que vem tudo se alterava. Bom, linha de base, grava para onde você tem que ir.
Se o doutor Márcio não mudar as prioridades, se o Misael não mudar a quantidade de equipes que ele me deu, porque ele pode querer mudar o número de equipes porque ele está usando a equipe em outro lugar. E se o Murilo não emprestar equipamento para ninguém, eu tenho uma linha de base. E vou seguir a linha de base. E faremos tudo dentro dos processos de controle, a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo, para perseguir a linha de base. Você percebeu que nas simulações que eu fiz, dado as destemperanças do doutor Márcio e do doutor Misael, eu tinha que mudar tudo o tempo todo? E quando você vira a parte de controle mais para frente, você vai ver que por mais que os nossos envolvidos zoneiem as prioridades e coisas, sempre vamos acabar no final, no dia combinado. Porque por mais que você mude o que é mais fácil mudar, as decisões e priorizações, o líquido, o conjunto de atividade pelo computador sempre vai se acomodar da melhor maneira possível, eliminando ociosidade. Em vez de pedrinhas de gelo, você vai ter a água líquida que se adequa a qualquer coisa que você colocar. E aí fica a pergunta para vocês, né? Ela é imutável se você estiver trabalhando com um projeto cuja condição é não mudo, eu não mudo. Agora, se o seu projeto, obra, empreendimento, está sujeita a mudanças, talvez perseguir linha de base não seja mais o tema. Talvez seja perseguir metas. Metas de entrega, metas de produção. Aí o KPI é outro. Não é data de fim, marco de... Aí a linha de base já talvez não seja tão expressiva assim. Desconectando agora a transmissão, para que, e eu falei para caraca, né, mas a gente tem tempo, para que a gente possa abrir. O Ricardo Veiga queria falar e eu segurei ele para ele não falar, porque senão eu não fecho o assunto para deixar vocês falando. Ok? Então, está com vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Deixa eu botar a câmera aqui. Quem falou aí? Ah, o Ricardo voltou. Pronto, Ricardo. Não, eu tô aqui ouvindo e... Mas meu time perdeu, droga. Anotou as perguntas? Anotei um monte de coisa aqui. Então, o Ricardo vai fazer uma pergunta e passar a bola para os outros, depois volta para o Ricardo. Senão, não vai dar tempo de fazer tudo que é pergunta. Rapidamente, né? Falando sobre CPM, né? O CPM, ele é uma saída do processo do processo de planejamento, tá? E aí você fala muito em planejamento líquido, né? E a questão desse planejamento líquido entra em questões de gerenciar um projeto. Então, teve uma mudança, né? O cara pediu, o cara desejou, aconteceu, teve uma falha, sabe? São histórias, né, que cada projeto conta para você, né? E aí o que eu percebo, né, você mostrando o Spider, é a agilidade que a ferramenta ela tem, né, de você demonstrar o problema que está vindo para você, qualquer restrição, né, os restritores, sejam eles quais forem, né, que podem acontecer de diversas formas. Então, assim, o que eu acredito, né, em relação a você gerenciar o projeto? É você viver o projeto, né? Se o projeto, como você mostrou, né, que tinham 4 galpões e o cara ele conseguiu construir 6 galpões, isso é problema, na minha visão. Problema até em quesito legal. Tá? Porque se o Tribunal de Contas vem lá e fala assim, peraí, cara, você a priori pediu 4 galpões, você fez 6?
Não foi assim, não foi assim. Não. Eu não sei como é que é a história. Tá? Eu só tô levantando a questão. Né, que são assim, você tem duas coisas, a empresa, né, e você tem o governo. Então você tem né, em gerenciamento de projetos, você tem ativos organizacionais e ativos governamentais, legislações, você tem que seguir, são restrições, etc. Tudo bem, né, assim, o gerente de projetos, ele tem que ter conhecimento, né, dessas condições de contorno. Eu até te mandei uma mensagem a respeito disso, né? Assim, qual que é o grande segredo de você? E aí eu peguei minhas anotações, assisti, né? Não pude acompanhar, infelizmente, porque a primeira live, né? Mas basicamente da primeira live o que vem? Olha, o caminho crítico, ele é uma saída do processo de planejamento. Beleza? Aí você passa, sem dúvida. Né? Aí você passa para monitoramento e controle. E aí falamos a respeito de Last Planning System, né, e de Lean Construction. Então, você tem um monte de técnica hoje em dia, né, que você consegue melhorar a sua gestão do projeto. Porque, eu vou interromper você. Melhorar a sua gestão é porque ela é boa e você inventou uma coisa super, ou porque você era fraco e teve que reaprender? Isso é um tema que nós vamos discutir com as entrevistas. Tem uma entrevista... Isso é legal. Isso é legal de explorar nesse grupo aqui, porque é um grupo seleto. A gente precisa da pergunta ou o comentário do líquido. A gente não pode falar, porque não dá tempo, a gente vai acabar consumindo o tempo das nossas 1h30. Então, sobre o planejamento líquido, o que você tem a gritar? Não pode jogar cadeira em mim. O quão líquido, ele é a respeito da formalização que você faz dessa liquidez, ou seja, controle de mudança, PMBOK, né? Lá no início, discutindo o contrato, critérios de contorno do projeto. Aí você começa a entrar no tema de plano de gerenciamento do projeto. Como é que eu vou gerenciar esse projeto em termos de mudança, em termos de comunicação, em termos de qualidade e tudo que o PMBOK rege. Né? Quais são os riscos? Ou seja, o que eu estou considerando lá na fase de planejamento? Porque algum dia, alguém dentro de uma empresa, ele tem a ideia assim, cara, eu quero fazer determinada coisa. Aí você começa a entrar nas vontades. E todo o projeto, ele começa com uma vontade. Sim. E aí essas vontades, elas vão sendo levantadas, monitoradas e controladas, e em determinado momento você percebe que, aquilo que eu planejei não estava tão certo. Aí a gente rapidinho muda o planejamento. É isso, mas baseado em quê? Numa formalização. E tem muita gente que não formaliza. Não, eu sei que tem muita gente que não formaliza. Mas veja, quando a gente começou planejando e anotando os restritores por nome e telefone, você pode descobrir, como o Dr. Márcio descobriu, que o que era importante ficou mais importante. Aconteceu comigo pra caramba lá na TV Globo. Então, várias vezes, vários projetos. O CPM, né, à medida que você vai administrando o caminho crítico, você vai descobrir que, agora eu atrasei determinada coisa que ela entrou no caminho crítico. E aí, como é que a gente vai lidar a respeito disso? Isso é gerenciamento de projetos. Sim, mas o que nós estamos falando é a vantagem que eu apresento como ideia nesse método é que as mudanças acontecem quase que instantaneamente no planejamento. Os impactos são vistos instantaneamente e o autor da mudança pode reconsiderar. E a equipe não vira à noite para tentar refletir o desejo da mudança no sistema. Então, o CPM não está abandonado. O que nós estamos apresentando é como
permitir que o CPM original, eliminando... Eu não botei o calendário, mas se eu botar um calendário 24 horas, o negócio fica desse tamaninho. Porra, lógico. E por que eu não Deixa eu te posso contar uma trabalhar história. 24 horas? Por que eu não posso trabalhar 24 horas? Porque o doutor Murilo disse que, não sei, mas veja o impacto disso. Ricardo, passa para outra agora, senão você não vai deixar mais ninguém falar. Principalmente que você está com uma camisa que eu não sei se é permitido em lives coletivas. Quem mais tem pra falar? O X tá dando problema do cacete, você fica restringindo a liberdade dos outros. Então você fica na Tá bom, sua. vai lá. Alguém? Senão eu volto pro Márcio, pro Ricardo. Quem é eu? Professor, eu cheguei a modelar algo bem parecido já no Spider, com o que o senhor fez. Eu acho ele especialmente bom, na verdade, planejamento líquido. No caso, praticamente eu fiz planejamento líquido. Muito bom com operações de manutenção, e não necessariamente com construção. Não sei se o senhor tem algo a falar com isso, sabe? Eu, quando utilizei para poder elencar as prioridades. Eu estou atualmente gerenciando 5 contratos de manutenção. E estava uma bagunça assim que eu cheguei. E o que acontecia? Tinha muitas vezes que chegava um blog ia no hospital. O blog detectava um desentupimento que precisava ser feito, sei lá, o vaso estava entupido. Chegava na mesma hora, ponto no blog. Isso na mesma hora virava prioridade. Eu via que meus oficiais, meus técnicos de manutenção estavam ficando loucos, indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E praticamente planejamento líquido, auxiliado com uma outra ferramenta de planejamento de manutenção, que é a matriz Rhine. E deu muito certo. Eu depois até te passo, eu estou com ele modelado no Spider. Murilo, tem uma coisa interessante. OS é manutenção. Manutenção é manutenção. Manutenção e OS é gestão de processo. Gestão de processo não é gestão de projetos. Mas, na UF, uma vez, nós usamos o UF é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro. Nós usamos o Project para gerenciar OS de minutos com recursos limitados. E cada OS era um projeto, porque a manutenção tem início e fim. Então, é um mini projeto que durava minutos. Então, com esse mesmo raciocínio, na ferramenta, você coloca as diversas manutenções e os recursos e dá prioridade para ela. E ela programa tudo isso. Então, o que você está falando a logística, no fundo, é uma gestão de processo. E ela tem que ser bem dinâmica, não é isso? Ela tem que ser bem dinâmica. Mas deu muito certo fazer isso no Spider, foi bem legal fazer. O Spider é uma ferramenta, o Project também funciona, só que como você tem mais recursos de modelagem no Spider, parece que ele é melhor, mas o princípio é o mesmo. Quando a fábrica chegou na sua milésima, não sei quésima OS, que a gente fez um atendimento para uma fábrica via empresa júnior, o Project deu pau, porque a prioridade, o campo priority do Project vai até 1000. E a milésima, não sei quanto, não dava para você modelar. Aí o que a gente teve que fazer? Teve que fazer um jeitinho. Mas imagine o Spider. A prioridade do Spider vai 3 bilhões, 200, não sei quantos milhões. Ou seja, eu acho que nenhuma empresa vai ter tantas OS assim. Mas, veja, a ferramenta que tem um recursinho a mais. Mas todas as ferramentas ajudam você. O problema é quando você pega a sua OS e você liga. Eu ligo esse com esse, esse com esse, e esse com esse. A hora que alguém mudar a prioridade, porque a máquina queimou, pegou fogo, que é muito mais importante, tu vai ter que ir lá quebrar tudo que é ligação para religar tudo na máquina nova. Isso é insano. Embora algumas pessoas fiquem felizes de dizer que virei à noite para religar tudo. E olha, eu não sei se religou, porque pode ter esquecido alguma coisa, né? Muitas vezes esquece.
É normal. Quando você muda a prioridade e manda uma cópia para o doutor Márcio lê a prioridade que ele deu e assina. Você não errou nada. E o computador não erra. Ele pega as prioridades, arruma tudo, ele vê se a prioridade maior do outro ganha tempo, então eu uso o outro primeiro, mesmo com prioridade igual. Misael, Mariano, Márcio, alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Marcos, Misael, aqui falando. Fala, mas Misael. não tem, assim, não tem a ver muito com o que o Ricardo e o que o Murilo falou, mas tem a ver com a questão do risco. Né? A gente poderia fazer a aplicação de Monte Carlo também nessa situação do líquido? Poderia, veja, se você tem atividades de longa duração, né? De longa duração, não essas pequenininhas, mas você quer, porque você tem um caminho crítico, você sempre tem um caminho crítico. Embora o doutor Márcio muda toda hora, e o Mariano muda toda hora, e o Murilo empresta equipamento, embora tenha esse cenário, você pode dizer, como está, fica. E você diz, levando que esse caminho crítico é o caminho crítico atual, porque sempre tem um caminho crítico, ninguém abandonou o CPM. E o pior, você consegue ver o caminho crítico não pelo sequenciamento rígido, você vê o caminho crítico pelo sequenciamento de produção. Manel, olha aqui o caminho crítico, Manel. E não tem ligação lógica entre essas duas. É Manel. Só tem um Manel. Tem 2 Manels. Pronto. Ela está assim. E o caminho crítico, então, tem 2 pedaços. Então, você pode determinar um caminho crítico, porque te interessa fazer uma avaliação de risco de prazo do caminho crítico. Você pode fazer a faixa crítica. São todas as atividades que compõem uma faixa ameaçadora ao tempo de conclusão. Aí você pode fazer a simulação da faixa ameaçadora. E você pode fazer um estudo do dinheiro de algumas atividades. Não é caminho crítico. De algumas atividades. Que quando elas mudam de posição, o dólar muda de valor. Quando elas mudam de posição no tempo, o calendário muda de condição, de valor, de uso e de hora extra. Aí a análise de risco de Monte Carlo vai para dinheiro do cenário congelado. A primeira hora em que o doutor Márcio quiser mudar a prioridade, você faz uma segunda análise de risco e diz para o doutor Márcio, com o seu desejo novo, nosso risco aumentou em 30%. O custo está com possibilidade de aumentar em 12%. E vão pagar uma multa. Mas aí, de novo, a pergunta da linha de base, né? A linha de base existe. Só que se ficar mudando muito, como aconteceu comigo, abandonamos a linha de base. A nossa linha de base era a meta de entrega do prédio. Eram 21 prédios. Esse aqui é 30, esse aqui é dia 30, esse aqui é dia 12, esse é dia 8. Era essa a meta. E o controle disso que a gente vai falar no final não é um controle tradicional. É um controle real. Qual é o controle tradicional? Não deu, né? Não deu. Vamos botar para a semana que vem. Vamos usar o Last Plan System. Vamos usar o POL System. Vamos post, task. Aí começa a usar. Na verdade, o controle é muito simples. É ser eficiente na retomada dos problemas. Mesmo que o doutor Márcio mude as prioridades, sempre é possível. Porque, lembra, é líquido, né? Então, se você esticar um pouquinho o copo, o líquido entra. Se apertar um pouquinho o copo, o líquido vai. Se você está trabalhando com pedrinhas de gelo, se apertar um copinho, a pedrinha pula do copo. Misael respondeu que é possível. No livro da edição 1, a Natasha fez um trabalho em cima disso. Só para mostrar que é possível, né? Lembrando que nada é permanentemente em movimento. Elas param de vez em quando. E é quando ela para que você pode fazer essa análise. E se ela andar, você faz uma nova análise e compara a sua decisão, doutor Márcio,
O seu novo desejo, doutor Márcio, está gerando aumento de custo fixo, de custo indireto, e está ameaçando ter uma multa. A sua prioridade nova. E na minha análise de risco, na sua prioridade nova, piorou a nossa condição. Que são dois cenários. O que nós temos e o que o doutor Márcio pediu. E se o Murilo emprestar um equipamento, perfeitamente, eu estou anotando aqui, emprestar um equipamento, já estou dizendo para o gerente geral, isso vai dar um impacto de multa. Mas como o Murilo não pensou, emprestou equipamento, quer dizer, ameaçou emprestar, né? É tudo preventivo, gente, nada é corretivo. Quer dizer, corretivo é se ele levar o instrumento e não contar para ninguém. Mariano, alguma coisa? Márcio, está quieto, Márcio. Você não vai falar da linha de base, não? Boa noite. Eu creio que... Eu vou depois. Esse método, né, ele abre alguns silenciamentos que não existiam, né, silenciamento das prioridades, por exemplo, né, a gente teria que prestar atenção a essa dimensão, uma vez que ela afeta, né, o ajuste de um cronograma. Então, assim, como eu não estou tão contaminado com CPM, não tive tanta experiência com CPM, eu aceitei melhor o líquido, né? Não estou com tanta dúvida nele, não. E como tem muito a ver com programação, né? Você tem graus de liberdade, nessas 5 graus de liberdade, né? Por prioridade, por isso, por aquilo, para mim está claro de entender. Eu aceitei essa novidade, né? Essa novidade já de 2000 e alguma coisa. Então, bacana, eu sigo reforçando aí o que estou compreendendo da metodologia. Tá bom? Obrigado. O dinamismo, ele ajuda por causa do computador, gente. O computador serve para isso. Agora, em 1950 e sei lá o quê, não tinha esse negócio de desejo. Não tinha continuidade quebrada. Não tinha falta de equipamento elétrico do Murilo, não. Fala, Mariano. Não é só desejo, né? Às vezes é uma variável de negócio. É mais importante entregar o primeiro armazém, porque vai me dar retorno, né? Então não é só um desejo, um capricho, né? Às vezes é uma necessidade mesmo, que pode ser modelada por prioridades. Eu recebi crítica quando eu falei a palavra desejo. Você não pode chamar de desejo. Recebi crítica. Porque parece muito arbitrário, muito pessoal. Gente, é pessoal. Eu vou dizer o seguinte, o dia que o meteoro XY12 estiver em direção à Terra, o cronograma vai ser aquele que eu mostrei. Todo mundo junto ao mesmo tempo, 72 horas. E Murilo, não se preocupa com o equipamento elétrico, o que não vai faltar é que nem o doutor Márcio, vai dar 99 autorizações. O doutor Márcio é louco de dizer, só vou dar 2 autorizações. O meteoro está vindo para cá. É tudo para ontem. E é exatamente no mesmo esquema que você talvez estivesse naqueles idos anos da Guerra Fria. Mas quando entrou em 1970, o PMI esqueceu de que aplicar isso, CPM, essa metodologia que funciona na indústria, não é a mesma coisa que aplicar nas Forças Armadas para efeitos defensivos. Porque vai ter um Murilo que empresta coisa, vai ter o doutor Márcio que muda de ideia, e segundo Mariano, não é mudar de ideia, é conseguir mais retorno financeiro. E realmente, se você tiver um projeto hoje que é comportado o suficiente para ter um diagrama de rede, fim, início, fim, início, fim, início, nós falamos até de ligações início, início, você é um agraciado. Até 2009, os projetos de uma empresa de petróleo brasileira eram assim. Você fazia, definia recurso e dinheiro e vinha. Depois de 2009, essa empresa de petróleo teve que cortar 30% do investimento. Então, não era mais. Planejava CPM e vinha recurso. Eu tive nessa empresa de petróleo em 2003, eu estava brigando por rebocador. Recurso rebocador. É claro que no papel tem 300 rebocadores, mas no mercado não tem, principalmente quando eles ficam lá no Mar do Norte num período e no Mar daqui do Sul em outro período. Então, recursos mesmo para uma empresa de petróleo de grande porte rico, ainda assim, é um restritor.
Tá bom? Márcio, você vai falar alguma coisa? Que o Mariano está falando e andando. Eu quero falar da linha de base, sobre o que o colega tinha comentado, o Ricardo Veiga ali, né, inicialmente, sobre como que gerenciava esse aspecto e tudo. Mas ele faz muito sentido a partir do momento que você trata os marcos intermediários e finais como meta. E ali a linha de base tem que estar conectada nisso. Isso faz muito sentido, você acompanhar o projeto muito mais pelos objetivos de marcos intermediários, com as datas que se querem, na sequência que se querem, sem a rigidez da rede para definir o cronograma que chega até ali, simplesmente gerenciando prioridades daquilo que você tem disponível para poder fazer. E é uma coisa bem legal, você tirar da... Pode falar, não. Quando você se fixa na linha de base, não, porque nós temos que ter uma linha de base, temos que ter um caminho crítico. Eu não falo em caminho, eu falo em faixa crítica. Tanto na gestão de risco do Monte Carlo, como até em trabalho meu, é faixa crítica. Porque, como o Ricardo falou, qualquer momento, um caminho crítico pode mudar por conta de atraso ou novas ideias calmas, novas ideias calmas. No nosso caso aí, como aconteceu naquele projeto lá em 2011, cara, não fazia o menor sentido em falar. Ninguém queria saber de caminho crítico. Desculpa, de linha de base. Queria saber dos marcos contratuais combinados. E a coisa tinha que se ajustar para que aqueles marcos não saíssem do lugar. Então, as atividades que não foram feitas ou foram reprogramadas, é legal quando você vê isso no controle, porque durante a vida do projeto, você vê que elas vão se ajustando para manter as coisas com o mesmo marco final. O computador procura sempre a melhor combinação de coisas para fazer o menor tempo possível e o menor custo possível. Logo, é o plano original do projeto, CPM. Fala, Ricardo. Não, assim, eu estou vivendo, nesse momento, uma possibilidade, né, de você pleitear para o cliente e falar, cara, eu gastei mais X mil reais em mão de obra. Né? Por quê? Porque teve o fato lá do cliente que ele atrasou uma tarefa que estava no caminho crítico e ele absorveu a tarefa. E aí, a gente vai cobrar do cara? Entendeu? Isso é uma questão estratégica. Exatamente. É assim, uma obra, é assim, 1-0 eu, 1-1. É isso aí. Você, é isso aí. 2-2. É isso aí. Quando você dá de goleada, aí... Mas, isso que né, é o ponto que eu anotei aqui quando você mostrou que em determinado momento você estava fazendo 4 balcões numa obra pública, isso que eu entendi, e daqui a pouco o cara conseguiu fazer 6 balcões. Cara, isso é tribunal de contas. Peraí, calma, daqui a pouco você conta. Deixa eu colocar o ponto de vista, aí você vai contar a história em cima desse ponto de vista. Né? Porque você tem uma questão de que o Tribunal de Contas ele recebeu uma informação, seja do município, do estado ou da União, tá? Isso é uma questão legal. Ele recebeu uma informação de que, olha, com esse tanto de dinheiro aqui eu monto 4. Aí o outro maluco chegou lá e falou, com o mesmo tanto de dinheiro eu monto 6. Você topa? Topo. E aí, como é que entra? Como é que fica esse balizamento entre o que o Tribunal de Contas recebeu e o que o Estado está recebendo? Isso dá uma complicação do cacete, não para quem propôs, mas dá uma complicação para quem idealizou o processo. Ai, meu irmão, dá merda. As duas empresas ganharam pelo valor combinado. E as duas empresas tinham que entregar 4, show de bola. Os outros 3 restantes seriam dados para aquela que melhor sobressaísse.
Só que E, gente, durante desculpa, o eu vou trabalho... ter que me ausentar aqui, tá bom? Legal. Valeu, gente. Abraço, viu? Assiste Prazer depois em da todos, viu? gravação. Tá. Valeu. A empresa que não contratou planejamento fez um planejamento básico. Gente, 4 galpões em 6 meses estava tranquilo. Mas o cara que estava fazendo com assessoria, ele percebeu que aquele gráfico de gente, porque acho que ninguém mostrou histograma para o outro, né? Aquele gráfico de gente estava com muita ociosidade. E ele viu como é que foi montado, por conta da curva de aprendizado, por conta do dinamismo, da flexibilidade. Bota mais um galpão. Haviam outros engenheiros, ele era o dono da empresa. Os outros eram engenheiros da empresa. Quando eu coloquei outro galpão com corta e cola, eu disse, eu não vou otimizar a produção porque nós já estamos no limite do aprendizado. Não vamos diminuir a quantidade de horas. Só que quando colocou outro galpão, em mais ou menos na ferramenta, foi em mais ou menos 1 minuto e meio, apareceu o mesmo gráfico de 6 meses, com mais área azul do que o anterior. Porque o branquinho era um retângulo de folha de pagamento. E o azul era a hora gasta. Então, escuta isso. Quando ele viu que ele botou mais um galpão e cabe, é líquida essa porcaria, ele botou mais um galpão. Botou. E cabe. E com lastro de tempo, e com lastro de dinheiro, e com lastro de HH. Aí o que ele fez? Eu vou levar o planejamento de 4 galpões para mostrar para a prefeitura. E vou levar o planejamento de 6 galpões para mostrar para a prefeitura com uma proposta de aditivo dentro do 8666, que não ultrapassa 25% da parada. O TCU ia amar se visse isso, porque ele teve que dar um desconto. Não, aí, assim, ele teve que dar um usando desconto de 20%. Aceito. Ele teve que dar um desconto de 20% em cada galpão. Para ele, foi lucro líquido de mais 160%. Para ele. A prefeitura foi economia de 20% no preço global. Mas então, a gente vai começar a entrar numa discussão, e eu acho que a gente até deve levantar um fórum à parte a respeito disso, né? Aí eu vou dar uma opinião minha, tá? Existe a lei do BIM. Vocês conhecem a lei do BIM? Isso é novo, não é em 2007. Não, então. Isso está sendo trabalhado. Não, levanta a mão aí. Assim, quantas pessoas já ouviram falar a respeito da lei do BIM? Nós não podemos partir para a lei do BIM, porque o nosso assunto é... Eu sei. Então volta por fora. Eu sei. O que eu te pedi hoje, né, conversando contigo? Cara, eu preciso instalar o Spider. Você pediu? Porque te pedi, cara. Te perguntei, qual que é o Spider que você usa? Português ou inglês? Não, nós falamos isso, Fui eu falando contigo. Né? E eu fiz o teu curso de Spider em 2021. Eu não era nascido. Que cara de pau. Nossa, cabelo branco aí, pra careca até. Fala logo. Não, a questão é assim, né? Eu vou começar, Ricardo, tá? Profissional. Né? E aí eu quero contar com a ajuda de vocês. Eu vou rodar um projeto piloto, né? Dentro do projeto que eu tô na área de ar-condicionado, né? Que Pix, cara? Eu compro teu livro, porra. É o Pix, cara. Pix vai no livro. Daqui a 1º de novembro, acima de R$1.000, nós temos que passar para outra pessoa. Fala logo. Então tá, cara. É o seguinte, cara. Eu vou voltar, assim, eu entendi o teu ponto, né? Eu acho que a liquidez que você está apresentando, né, dentro do software, ela e eu já estudei o software, eu sei a potencialidade do software, ela é anos-luz em relação ao Primavera e em relação ao Project, muito mais em relação ao Project. Até que ele lança uma versão mais nova, né? Assim, né? Então, mas, cara,
tipo, a pergunta que eu te faço, uma pergunta importante que eu te faço. Você fez toda essa operação no teu Spider e o teu computador que você está fazendo é o quê? É um Core i7 com quantos GB de RAM? Não, o problema não está no computador. O problema está no algoritmo. Não tá. Ele é leve. Você sempre falou isso para mim. Ele é leve. Ele responde. O Project dá uma solução, como essa que eu mostrei, ele dá uma solução. Ele não dá várias, dá uma. Ele dá uma solução num tempo bem grande pelo algoritmo que ele tem. O Spider, ele procura várias soluções e só fica com a melhor e descarta a pior. É um processo de convergência. Então, como é que você, né, coloca o assunto planejamento líquido, né, utilizando o software? Assim, você coloca muito texto para a gente, né, em relação a assuntos teóricos, mas na prática, o que o software te dá? E se nós, isso como está grupo... no livro. Isso está no livro. Então, eu não li o seu livro. Até vídeo, sim. Tá, assim, né, tô voltando a você agora, né? Então, o que isso, né, assim, é que nem procedimento, cara. Quando você escreve um procedimento dentro de uma empresa, você tá lá, eu fiz tal coisa, você quer lá, bolei tal processo e eu escrevi procedimento. Você entrega esse procedimento para outra pessoa. Se esse procedimento for atendido 100% com uma outra pessoa lendo, seu procedimento está legal. Então, a gente tem que testar o teu livro. Eu achei isso que você está... Assim, o teu objetivo com isso tudo que você está fazendo hoje é buscar apoio para que o teu planejamento líquido ele seja um procedimento bom. Não, é só para contar para você que existe. Vou explicar. E depois eu vou passar para o Márcio. Esse procedimento não é mais uma metodologia. O CPM é uma metodologia. Isso. O líquido é outra metodologia. A diferença é que a metodologia do CPM ele não está preparado para restrições. E a metodologia que eu estou apresentando é preparada para ter restrições. Quando você procura o POPLAN, o Task Planning, o Last Planning System, tudo que você pode inventar de nome bonito, datado de 1990 por causa da Toyota para cá, que gerou cursos e franquias, é um resgate de como você trabalhar com o CPM adulterado e com profissionais não preparados. Então, eu não chamo esses que eu citei de metodologia, eu chamo de procedimentos para você fazer as coisas direito. É que nem o PMBOK fala, são as melhores práticas. Tá bom, agora segura aí. Márcio Perandi vai falar. Seguro. Márcio Perandi. Márcio Perandi desistiu? Não, meu computador superaqueceu e travou. Mas... Nós só temos um minuto, eu acho. Ó, são 9h31. Vamos. Termina aí. Só para finalizar, Ricardo, sobre a questão do planejamento líquido, ela se vale muito do CPM, só que ele 100% originalmente. Você só vai ligar o que de fato tem que ser ligado. E administrar todo o resto via as restrições que você tem. E a mais comum que a gente tem, hoje, qualquer projeto que você trabalha, e faz muito sentido isso que o Marcos falou, a gente administra recurso via rede. A gente chega lá, tipo, o cliente nem deixa. Eu já cheguei em caso de cliente, isso eu falo de Vale em alguma... Ih, congelou de novo. Márcio, tira a imagem e só fala. Ele bota no colo, aí quando bota no colo, esquenta. E aí você vira uma noitezinha lá brincando. Vira uma noitezinha para poder fazer a religação de tudo. E o jeito que o Marcos tá falando? Ganha muito dinheiro. Márcio, tem gente que fala assim, ó, aí, virei à noite, mas eu dei o jeito, eu sou bom. O cara diz que é bom pra caramba, né?
Mas será que ele é bom pra caramba ou ele só ajusta as coisas cuja rigidez, ele só ajusta as coisas cujas ligações lógicas arbitrárias ele teve que É o usar? que eu faço, Posse, é o que eu faço. Então, Márcio, é peraí, o que eu pra faço. terminar, O nós já passamos cliente do é horário. ruim. Nós já passamos do horário. Eu quero saber se os últimos criaturas. Misael tem mais alguma coisa? O Mariano tem mais alguma coisa ou quer dar tchau? Não, por mim tá fechado. Tá ok. Então liga a câmera todo mundo para dar tchau e aí gera uma foto. E aí pronto. Eu acho que eu vou ter que editar essa foto agora, porque eu não quero que me dar uma cadeirada em ninguém. Então, tchau, galera. Eu vou publicar isso aí. Valeu. E vocês vão ficar sabendo. Tchau, um abraço. Tchau.